A cada dia surgem mais detalhes que complicam a situação de Bolsonaro. O ex-presidente enfrenta dezenas de ações, tanto na Justiça Comum, no Tribunal Superior Eleitoral, no STF e no Tribunal Penal Internacional de Haia. Ele acompanha tudo de longe, da Flórida, nos Estados Unidos. Diante desse cerco que parece se fechar, fica a pergunta: qual vai ser o destino do Bolsonaro? Inelegibilidade, condenação, extradição, prisão, até asilo político? Nesse vídeo eu vou te contar sobre o que pode acontecer com o ex-presidente. Vocês se lembram dessa frase do Bolsonaro? Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Isso foi em fins de agosto de 2021. De lá para cá, muita coisa aconteceu, incluindo a derrota dele nas urnas. O ex-presidente embarcou para a Flórida, nos Estados Unidos, no penúltimo dia do mandato dele. Ele chegou no país ainda como chefe de Estado, mas no fim de janeiro deu entrada num pedido de visto de turismo. Eu pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo. Já tem algumas semanas que ele diz que vai voltar ao Brasil nas próximas semanas. Enfim, as declarações dele têm sido bem confusas nesse sentido. Nos Estados Unidos tem até tido uma pressão de parlamentares do Partido Democrata contra a permanência do Bolsonaro no país. Oficialmente, até o momento que a gente grava esse vídeo, ele está no país legalmente aguardando o visto de turista dele de 90 dias, que pode ser depois renovado por mais 90 dias. Mas os especialistas em direito internacional com quem a gente conversou falam que, caso ele queira, existem brechas legais que podem permitir que ele fique muito mais tempo no exterior. E vocês viram aquela história, né, do passaporte italiano? Eu tenho uma avó nascida na Itália. Sim, eu vim de São Paulo. Gente, E a legislação de vocês diz que eu sou italiano. sim. É pouquíssima burocracia e eu teria cidadania plena. Pois é, essa fala do Bolsonaro reacendeu a especulação de que ele poderia tirar a cidadania italiana. 2 dos filhos do ex-presidente, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro, deram entrada com pedido de cidadania em novembro de 2022, logo depois da ultranacionalista Giorgia Meloni assumir o cargo de primeira-ministra do país. Mas, de acordo com as autoridades da Itália, não há nenhum pedido para Jair Bolsonaro até agora. Isso fez com que políticos europeus pressionassem o governo italiano para evitar ter Bolsonaro como cidadão. Tem até abaixo-assinado sendo organizado. Mas por que todo esse interesse no visto e no status migratório do ex-presidente? Muitas pessoas próximas do ex-presidente falam muito do risco dele ser preso, embora juristas e mesmo ministros do STF descartem a chance de que isso aconteça no curto prazo. Como cidadão italiano, se Bolsonaro fosse para a Itália, ele não poderia ser deportado ao Brasil, mesmo sendo condenado pela justiça brasileira. Mas deixando as especulações de lado, o fato é que, desde que o Bolsonaro deixou a presidência, ele perdeu o foro privilegiado e responde às investigações como um cidadão comum. Quando ele foi presidente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mandou arquivar mais de 100 investigações contra ele. Essa proteção agora acabou. Pelo menos 10 pedidos de investigação contra ele já saíram do STF para a Justiça Comum do Distrito Federal. Mas e agora? O que tem contra o ex-presidente? O Bolsonaro enfrenta dezenas de acusações gravíssimas que estão em diferentes fases processuais. Tem até casos ainda dos tempos de parlamentar, como uma ação em que ele é réu pelo crime de apologia ao estupro. Olha, jamais eu pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Olha, uma boa. Dá, eu te dou outra. Dá, eu te dou outra. Dá, eu te dou outra. Tem as acusações da pandemia da Covid, que são várias, desde a incitação à prática de crime por espalhar fake news, charlatanismo por incentivar o uso de remédios sem eficácia, prevaricação e epidemia com resultado de morte por ter ajudado na propagação do vírus. Tem também o inquérito das fake news, em que ele é acusado de orquestrar uma campanha de notícias falsas contra autoridades de dentro do Palácio do Planalto. Aí tem também o caso do vazamento de investigações sigilosas de um inquérito da Polícia Federal. Mas eu quero chamar atenção para 2 casos que tiveram no noticiário esse ano. Um deles é o da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. No STF tem vários inquéritos para apurar as responsabilidades e são investigados crimes como abolição do Estado de Direito, golpe de Estado e associação criminosa, entre outros. Bolsonaro foi incluído no rol dos investigados depois de ter publicado e apagado um vídeo nas redes sociais que diz que as eleições de 2022 teriam sido fraudadas. Ele fez isso 2 dias depois das invasões. Esse caso está com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo. E tem também a acusação de genocídio dos Yanomami. Já existem fortes indícios de que o governo de Jair Bolsonaro teve uma enorme responsabilidade nessa tragédia humanitária. Tem uma ação com o ministro Luiz Barroso no STF, mas tem também uma ação civil aberta pelo Ministério Público Federal. E além disso, o caso está também no Tribunal Penal Internacional de Haia.
Mas qual deve ser o primeiro julgamento de Bolsonaro? O primeiro julgamento dele deve ser no TSE no mês de março ou abril. É que o ministro Ricardo Lewandowski vai se aposentar e, pela regra, quem assumiria o lugar dele seria o Cássio Nunes Marques, um ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro. Então o Tribunal Superior Eleitoral tem pressa e quer julgar logo pelo menos parte das 16 ações contra Bolsonaro que o acusam de usar a máquina pública para fazer campanha, inclusive convocando embaixadores de diversos países para atacar o sistema eleitoral. A gente não pode esquecer que tudo isso foi transmitido ao vivo pela TV Brasil. Nesse caso específico, tem uma grande chance dele ser condenado e se tornar inelegível, ou seja, ele não poderia concorrer a futuras eleições. E a gente não pode esquecer do problema grave de saúde de Bolsonaro por conta da facada durante a campanha de 2018. No início de janeiro, ele teve que ser internado às pressas nos Estados Unidos e passou uma noite no hospital. De acordo com o médico dele, ele precisa passar por uma nova cirurgia e isso pode forçar ele a ter que voltar para o Brasil. Ou seja, no horizonte do Bolsonaro nesse momento, você tem uma vontade declarada de voltar a fazer política, mas uma avalanche de ações judiciais à vista. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Se você quer assistir mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube. Uai, seu app de vídeos curtos.